Segue falando de política, né? Trazendo aqui o resultado de um levantamento que saiu hoje, feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, e que indica aí que 55% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, outros 42% aparecem aprovando o governo Lula e 2,9% disseram que não sabem opinar ou preferiram apenas não responder. Este levantamento, que mira aí na questão da aprovação, traz o reflexo de mais uma pesquisa mostrando que o governo vai mal das pernas, né, diante dos olhos da opinião pública. Para 35,8% dos entrevistados, a gestão do presidente Lula é péssima e para 9% é ruim. 25% dizem que ela é regular e só 19,8% dizem que a gestão de Lula é boa. Só 9% afirmaram que a gestão do presidente é ótima. Para o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, que a gente vai ouvir agora, a avaliação reflete o descontentamento da população com a aceleração da inflação e a alta dos alimentos. Bom dia. A pesquisa de aprovação do presidente Lula mostra o pior momento dele, né? Inclusive, se considerarmos os 3 mandatos dele, é o pior momento que ele vive, né? De aprovação. Ao meu ver, ao nosso ver, se deve muito ao supermercado. Eu diria uma palavra: supermercado e o preço dos produtos, a inflação. A pesquisa entrevistou 2.010 pessoas de 13 a 16 de fevereiro em 162 municípios brasileiros, em todas as regiões, inclusive do país, e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de grau de confiança. E eu já emendo aqui essa análise com o que disse, né, o próprio Murilo Hidalgo, que é do Instituto Paraná Pesquisas. A questão da inflação, especialmente no supermercado, então, dos grupos de alimentos e bebidas. E o que deve preocupar ainda mais o governo, Rafa, é não só o fato de essa pesquisa seguir uma tendência de piora nessa avaliação do governo e do nome de Lula, mas principalmente o fato de que o impacto da inflação nos combustíveis ainda não foi medido. Deve ser medido e vai começar a ser sentido de um modo mais substancial nos próximos dias, eu diria, né? Quando a gente for fechar ali o orçamento, entender que além do supermercado também isso está impactando ali nas contas. Então acho que o governo vai ter uma dor de cabeça ainda maior nos próximos dias, até porque não há uma perspectiva, nenhuma dessas medidas que foram anunciadas, dessas dicas que foram dadas pelo presidente para a gente economizar no mercado, fizeram efeito até agora. Então os preços continuam elevados, essa inflação nos alimentos tem pegado muito o brasileiro médio, porque não tem como você não sentir na pele o supermercado, né? Quem é que vive sem ir no supermercado, sem comprar arroz, sem comprar feijão, sem comprar os itens básicos, né? Por isso, inclusive, que os números são tão surpreendentes para o governo, porque como afeta diretamente, né, o problema econômico hoje do país, que é a inflação dos alimentos e de bebidas, afeta diretamente a base eleitoral do Lula, muitos dos eleitores que historicamente estão ali para apoiá-lo, que garantiram inclusive a eleição dele em 2022, acabam recuando. As mulheres que são chefes de famílias, que vão aos supermercados, quantas mães solos, né, que estão ali sentindo na pele esse impacto e estão se sentindo traídas. Não era esse o governo que tinha prometido picanha, não era esse o governo que tinha prometido uma vida melhor, que tinha prometido um olhar para as pessoas que têm uma renda menor no país. Então elas se sentem traídas e, por consequência, a desaprovação do governo aumenta e aumenta muito. Lula tem que olhar com muita atenção para esses números, Rafa, e para a própria postura pessoal, porque a análise que se faz em Brasília é que ele tem se isolado, né, tá encastelado lá no Palácio. Alguns culpam a Janja, outros culpam a idade avançada. Fato é que ele não é mais aquele mesmo presidente do primeiro e do segundo mandato. Ele próprio, né, já reconheceu que tem falhado, não só ele, né, o governo
pensando aí justamente em não entregar aquilo que tinha sido prometido em campanha, mas apesar dos movimentos que o governo tem feito, das prioridades lá do Haddad, das tentativas, né, de encaminhar os projetos que são necessários para avançar com essas questões no Congresso, os resultados não estão vindo, os resultados não estão sendo sentidos. E aí não só o governo tem essa péssima avaliação, mas também a figura do Lula, que eu sempre desassocio. Eu nunca digo que fazer uma má análise do governo é fazer uma má análise da figura do Lula, que é essa pessoa que tem esse poder em torno de si, como o próprio Bolsonaro tem no campo da direita. Nesse caso da pesquisa específica, o governo até se sente um pouco aliviado. Por quê? Porque ele espera, inclusive, que tenha ali uma cortina de fumaça com essa denúncia de Bolsonaro. Ontem, de certa forma, o clima foi de ainda bem caiu uma bomba na oposição, porque a bomba só vinha caindo para o nosso lado. Então é inegável que o Bolsonaro se tornou, sim, essa espécie de cortina de fumaça que o Lula precisava nesse momento. A pesquisa, ela vem endossar o que outros institutos já vinham mostrando, é o pior momento do governo Lula. Mas essa denúncia e os desdobramentos que vêm caindo, minando ali possivelmente de uma vez por todas uma candidatura de Bolsonaro e com risco de condenação por crimes ainda para ele, pessoas próximas, né, várias pessoas do seu núcleo, é tido como sim uma tábua de salvação para o governo, para desviar o foco, para tirar ali a questão do olhar em relação a isso. Quero concluir meu raciocínio para dizer o seguinte, né? Era exatamente essa questão do embate de narrativas que o governo esperava. Não vai melhorar o resultado, não vai trazer a percepção de que a economia melhorou, de que o café ficou mais barato, de que a picanha foi entregue, mas você vai conseguir sim trazer o reforço para dizer assim, veja, a economia não vai bem, mas olha só o que a gente poderia estar vivendo, né? Um remember aí de ditadura, uma questão de você colocar fim ao Estado democrático de direito. Então isso, de certa forma, não deixa de empoderar o campo da esquerda, que veio com essa bandeira também durante as eleições, além da promessa de uma vida próspera e longa, digamos assim, em relação à qualidade de vida que os brasileiros encontravam. Então não vai resolver os seus problemas, mas achou, o que tudo indica, né? A gente espera que resolva porque nós estamos no centro dos problemas. Mas achou ali uma artilharia pesada para reforçar o discurso contra o, aspas, inimigo político. É, exatamente, Rafa. Serve como uma cortina de fumaça, mas tem que ter muita cautela, porque a gente tem que lembrar que na segunda-feira o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, convocou por meio dos grupos de WhatsApp uma manifestação contra justamente o Lula em diversas cidades aqui do país. E como a gente ouviu, inclusive, parlamentares aqui do Paraná, essa situação de denúncia contra o Bolsonaro e tantos outros nomes que estariam envolvidos aí nessa tentativa de golpe, ela pode incendiar o país. Então pode fazer com que essas manifestações elas sejam ainda mais fortes, né, maiores por todo o país. Então a comunicação do governo tem que olhar com muita cautela. É claro que a atenção não está mais na pesquisa, né, mas esse cenário político está bastante tenso agora aqui no país. A polarização deve se acentuar ainda mais e o governo tem que olhar com bastante atenção para não perder ali vamos dizer assim, o controle, as rédeas de toda essa situação, Rafa. É isso, a gente vai acompanhar os desdobramentos, mas como se falou ali nessa questão da tendência, da politização do caso, agora cada um vai fazer uso ali, né, do seu ponto de vista e o caso, sim, será absolutamente politizado. A sociedade toda está discutindo, você que está ouvindo, inclusive, com certeza tem um ponto de vista também a respeito do tema. A gente está chegando aqui ao finalzinho do jornal, eu vou pedir para quem está na live, por favor, gentilmente, deixar o like ali, que faz diferença para o nosso alcance de transmissão. Então não custa nada, mais barato que um café, deixa um like ali que tá de graça. Ah, bem mais barato que um café. Tá vendo? É só deixar o like ali, não custa nada, dá um biscoito pra gente. Pronto.